Hi everyone and welcome back. We are joined again by Gilbert Doctorow. Oi, Ron, e bem-vindo de volta. Estamos novamente com Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e autor de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Bem, é um prazer. Agora estamos acompanhando a reunião da OCS na China, ou seja, a Organização de Cooperação de Xangai. De todos os membros presentes, acho que o aspecto mais importante desse encontro é que Índia, China e Rússia estão se unindo, esses três gigantes eurasianos. De fato, agora temos todas essas fotos e vídeos de Modi, Xi e Putin parecendo extremamente amigáveis. Sei que a questão da imagem não é tudo, mas Modi, claro, está viajando para a China pela primeira vez em 7 anos. E temos fotos de Modi abraçando Putin, ambos se tranquilizando de que essa é uma parceria duradoura entre Índia e Rússia. Eles não vão voltar atrás. Se algo está subutilizado, eles precisam aprofundar ainda mais. Também vemos Modi apertando a mão de Xi depois de todas essas tensões dos últimos anos, ambos pedindo a melhoria das relações entre China e Índia, já que esses dois gigantes da Eurásia reconhecem que talvez devam resolver sua relação. Agora isso, para mim, parece muito histórico. Eu queria saber, o que você acha desse grande encontro? A reunião foi histórica, concordo completamente. E acho que talvez alguns observadores na Índia, e não apenas no Ocidente, estejam deixando esse ponto passar. Tenho estado sob pressão. Na verdade, você provavelmente ouviu a gravação dessa ligação telefônica que estava chegando, porque recebi várias ligações desde as 6 da manhã de diferentes emissoras indianas. E participei dos programas deles. Uma coisa é falar, outra coisa é ouvir. E eu estava ouvindo o que eles diziam, porque não eram apenas entrevistas individuais, mas debates em painel com vários indianos proeminentes no país e no exterior, além de especialistas ocidentais convidados a falar. O que ouvi foi um pouco surpreendente, um pouco decepcionante, porque não acho que eles, a Índia, de todos os lugares, com seus especialistas, estejam realmente compreendendo o que aconteceu nos últimos 2 dias. Acredito que o Sr. Modi compreendeu, e se ele compreendeu, então ele vai se arrepender de não estar no desfile militar de Pequim na quarta-feira. Mas para responder diretamente à sua pergunta, o que acho que estamos testemunhando é a ascensão da Índia. Os próprios indianos estão exultantes com o que vem como a humilhação do Paquistão em um dos pontos da declaração conjunta adotada pela OCS em seu encerramento, sendo esse ponto a condenação do terrorismo transfronteiriço e o ataque à Índia. Bem, sabemos de onde veio o transfronteiriço. Veio do Paquistão. E por isso os indianos estão comemorando. Você consegue imaginar, a SO acabou de colocar o Paquistão em seu devido lugar? Isso é exagerado. Vamos lembrar que o Paquistão é um protegido da China, e esse puxão de orelha no Paquistão não poderia ter acontecido sem a aprovação de Xi. Além disso, a situação como um todo é muito mais complicada do que esses vários jornalistas indianos querem nos fazer acreditar. Afinal, o Paquistão é um grande apoiador do Irã e é um país de trânsito importante para o corredor Norte-Sul, que a Índia deseja muito, pois daria à Índia acesso a toda a Ásia Central, o que nas condições atuais, em que todos estão correndo para encontrar novos mercados, é ainda mais importante para o futuro econômico da Índia. Então há complicações aqui de vários tipos. Espero que possamos abordar algumas delas, porque surpreendentemente ainda não foram trazidas à tona. E uma delas, que acabei de mencionar para dar início à nossa discussão, é a presença do primeiro-ministro de, meu Deus, estou falando agora de Pashinyan, da Armênia. E aqui está uma conversa calorosa, tete-a-tete, não prevista no programa, com Vladimir Putin, que foi destaque no resumo das notícias da semana apresentado ontem pelo Sr. Kisilov. Espero que possamos falar sobre isso, porque mostra como todos esses países que são membros, observadores ou convidados da OCS têm interesses que estão entrelaçados, e alguns deles são conflitantes.
and some of them are conflicting. When you have 25, 26 countries, it's not surprising that there are Quando você tem 25 ou 26 países, não é surpreendente que também haja interesses conflitantes. E então você tem uma cúpula, como a dos últimos 2 dias, que oferece uma plataforma, um local, para que essas várias partes se reúnam em rápida sucessão, de modo que discussões entre dois possam ser ampliadas para seu círculo. E foi isso que aconteceu nos últimos 2 dias. Eu acredito, por exemplo, que a Armênia foi envolvida nisso, provavelmente pelos indianos ou pelo Xi. Como você deve saber, o Sr. Macron, França, fez o possível para arruinar as relações entre a Rússia e a Armênia. E o que você teve, e o que foi mostrado na televisão russa ontem, foram os dois, Putin e Pashinyan, sentados um ao lado do outro. the two of them, Putin and Pashinyan, sitting next to one another, and Pashinyan said, "Oh yes, Vladimir Vladimirovich, you are my good E Pashinyan disse, sim, Vladimir Vladimirovich, você é meu bom amigo. E claro, isso foi prontamente absorvido pelos comentaristas de notícias russos. Mas existem esses pequenos detalhes, e eles mostram parte do que é visível. Eles indicam que muita coisa está acontecendo de forma invisível. Mas voltando à questão da Índia, e ao que a SCO representa, porque há muita confusão no público em geral, como isso é diferente do BRICS? Bem, o BRICS é uma organização global e tem entre seus membros países fundadores importantes como o Brasil ou a África do Sul, que não estão tão interessados em questões que movem a Rússia e a China, por exemplo. that move Russia and China, for example, and they hold up progress in. E eles atrasam o progresso na integração dos BRICS porque têm suas próprias preocupações em relação aos Estados Unidos e se estão ou não indo longe demais contra os Estados Unidos e assim por diante. A SCO, como os russos chamam, ou SCO, foi fundada há cerca de 30 anos e tinha como missão trazer segurança para aquela região da Ásia Oriental. Foi fundada principalmente por Rússia e China, primeiramente para moderar a competição entre elas pelos países da Ásia Central e também para que as duas pudessem coordenar ações para manter os Estados Unidos e outros intrusos fora da região. Oficialmente, sua tarefa era combater o terrorismo e o narcotráfico. Combat terrorism and to combat narcotrafficking. Now, what we saw in the last 2 days. O que vimos nos últimos 2 dias é uma grande expansão do seu escopo, da sua autodefinição. Está assumindo características dos BRICS, ou seja, uma dimensão econômica. O Sr. Xi apresentou os planos, ou anunciou os planos, de criar um banco da OCS, um banco de desenvolvimento. Isso é notável. Vemos, oh meu Deus, os amigos estão de volta. Vemos a tentativa de integrar financeiramente e economicamente essa vasta região. Lembrando que sua contribuição global para o PIB é de 24 trilhões de dólares. Agora, isso não elimina a importância dos Estados Unidos como influenciador do comércio global, mas é muito significativo. A concentração está na Eurásia. Again, the concentration is on Eurasia. There are at the margins, Belarus. Às margens de Belarus, o Sr. Lukashenko esteve lá e foi calorosamente recebido. Há a entrada dos países do Oriente Médio, que são a Pérsia, os Emirados Árabes Unidos, e eu acho que eles se encaixam na dimensão financeira como possíveis apoiadores, financiadores desse novo banco que está sendo planejado para a Organização de Cooperação de Xangai. Agora, e quanto aos idiomas? Bem, os idiomas de trabalho da Organização de Cooperação de Xangai são o russo e o mandarim. Isso mostra quem comanda o espetáculo. Esse é um ponto sobre o qual, de alguma forma, os comentaristas no Ocidente simplesmente não falam. Eles falam sobre 25 países ali, blá blá blá. They talk about 25 countries there, la la la. But who is running the show? Is Russia and China. I think for India. Mas quem está comandando o espetáculo? São a Rússia e a China. Acho que para a Índia, julgando pela linguagem corporal entre Xi, Putin e Modi nas horas finais, quando estavam todos juntos e conversando, vemos a perspectiva ou o convite para que a Índia se torne um dos países governantes da OCS. Se isso se concretizar, será uma mudança dramática. Ao mesmo tempo, entrando nesse contexto, acho que o Sr. Modi perdeu oportunidades. Acho que sua parada no Japão foi um erro. Obviamente, foi uma mensagem. Ele estava enviando um recado aos chineses. E destemagem que temos que ilhar a vassalo em him. Essas nossas próprias opções.
and his decision not to participate in the E a decisão dele de não participar ou de não assistir ao desfile militar em Pequim, acho que foi uma decisão ruim. Afinal, o desfile está celebrando o fim da guerra no Pacífico. A Índia não era um país independente em 1945, mas havia muitos soldados indianos que lutaram contra os japoneses no Pacífico como soldados do Império Britânico. Os indianos, em ambas as frentes, tanto na Europa quanto na Ásia, perderam 1,5 milhão de soldados na Segunda Guerra Mundial. E acho que foi um erro de Modi não homenagear a memória desses compatriotas que morreram para pôr fim à Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Mas, pelo mesmo motivo, acho muito triste que Donald Trump não esteja lá, porque, é claro, os americanos também tiveram um papel decisivo na libertação de ilha após ilha de territórios ocupados pelos japoneses, e ele não vai estar presente. Os Estados Unidos não estarão representados no nível adequado nesse evento histórico. Os chineses, já que quase ninguém fala sobre isso, têm pouquíssimos desfiles militares. Eles não são como os russos, que fazem isso todo ano, e este é um grande evento. Então, o fato de Modi não estar lá, de Trump não estar lá, acho que é um grande erro. Você mencionou o desenvolvimento da OCS, e sim, porque originalmente ela foi criada para focar em segurança, ou seja, terrorismo e afins, mas também para gerenciar Rússia e China, para que não houvesse competição de segurança e de poder na Ásia Central. Quando começou a assumir competências econômicas, isso significava transferir parte do papel de liderança da Rússia para a China. Então, quando trouxeram todas essas outras grandes potências, seja a Índia, ou estendendo isso ao Paquistão e ao Irã, acho que os russos ficaram mais confortáveis, porque os chineses continuariam sendo os principais, mas não estariam numa posição dominante com todos esses outros gigantes. Dito isso, parece que muitas vezes, quando leio comentários ocidentais sobre a OCS, o foco é: veja todos esses interesses conflitantes que eles têm. Eles não estão alinhados. Mas, novamente, essa é uma forma muito diferente de organizar a segurança. Não é o sistema de alianças em que um grupo de países trabalha junto para garantir a segurança contra um membro externo ao bloco. Em vez disso, trata-se de um arranjo de segurança em que se busca segurança com outros membros do grupo. Quero dizer, China, Índia, Paquistão, há tensões entre esses países. Mas a questão central é que, se eles conseguirem resolver suas diferenças políticas, poderão obter benefícios econômicos mútuos. Parece que, muitas vezes no Ocidente, tendemos a avaliar tudo com base em se os interesses estão completamente alinhados. Mas frequentemente isso significa que, você sabe, a maneira como alcançamos isso no Ocidente é enquadrando tudo na linguagem da ideologia, o que muitas vezes resulta em países não conseguindo perseguir seus próprios interesses nacionais, como vemos na Europa. Mas se você tem todos esses países com interesses nacionais concorrentes, todos buscando seus próprios interesses, que às vezes estão em competição, o objetivo certamente não é alguma utopia onde todos concordam em tudo, não é? Não, não é. Esses países têm interesses diversos, e alguns deles, é claro, entendem isso como soberania, e não estão dispostos a abrir mão disso, como a Índia demonstrou ao se recusar a seguir o diktat de Donald Trump em relação ao comércio de petróleo russo. Esse assunto tem sido muito discutido entre comentaristas de emissoras indianas, como a NewsX e a NewsX World, são duas empresas diferentes, assim como a CNN 18. Eles estão falando sobre o que Trump fez apenas em termos do que é óbvio e evidente, que estão sendo tratados de forma discriminatória, que a China compra mais petróleo do que a Índia e não está sendo penalizada, que isso é um padrão duplo, e assim por diante. Eles não estão prestando atenção ao que foi dito no último parágrafo da discussão do Financial Times sobre o impacto das tarifas nas relações entre os Estados Unidos e a Índia há alguns dias.
Eles estavam falando sobre o impacto na economia indiana. Na verdade, o impacto é sobre produtos manufaturados, especificamente têxteis. E os têxteis para exportação, principalmente para os Estados Unidos, representam 2% da força de trabalho indiana, pelo que entendi. Esse não é um número grande, mas considerando o tamanho da Índia, ainda assim é algo a ser mencionado. Agora, isso está me distraindo bastante. Lamento por isso. Mas você vê a insistência dos apresentadores indianos. E agora estou perdendo o fio da meada. Então, vamos voltar à sua pergunta, se possível. Bem, a questão é até que ponto os acordos da OCS e a cooperação entre Índia, China e Rússia devem ser avaliados com base no grau em que interesses concorrentes são eliminados, ou simplesmente em como as diferenças são tratadas. Porque isso tem um sistema muito diferente daquela suposição que temos no Ocidente, de que tudo precisa se encaixar em um sistema de alianças. Mas, como sabemos pelos realistas políticos, alianças permanentes em tempos de paz nem sempre são muito atraentes, porque prendem os países e os impedem de perseguir seus próprios interesses nacionais. John Hess chegou a escrever em 1950 que esses sistemas de alianças em tempos de paz, retiram o direito de fazer guerra e o substituem por uma responsabilidade de fazer guerra. Por isso, os chineses, essencialmente, não querem sistemas de alianças. Eles preferem estar em uma organização mais flexível, onde não precisam deixar de lado seus interesses nacionais para alinhar políticas. Bem, agora entendo porque eu estava pulando para a próxima questão sobre a posição do Sr. Trump nisso. E isso foi algo que expressei para vários desses veículos de comunicação, para a enorme surpresa deles. Espero que isso lhes dê motivo para refletir. Todos estavam focando no lado superficial do que Trump fez, assim como o Financial Times, em seu artigo sobre as relações com a Índia, agora diz, focando no lado econômico das tarifas, no que isso significa para o comércio deles. Afinal, é apenas sobre produtos manufaturados, especialmente têxteis. Não afeta o comércio muito grande e importante de 80 bilhões de dólares em TI, onde a Índia é um grande fornecedor de programação e inteligência de negócios para corporações americanas, ou a indústria farmacêutica. Então isso afeta muitas pessoas. Tem um impacto político, porque afinal de contas, são trabalhadores têxteis e eles vão perder seus empregos. Mas no último parágrafo, o Financial Times disse, e a propósito, isso vai realmente prejudicar os acordos econômicos quadrilaterais que os Estados Unidos construíram cuidadosamente ao longo dos últimos 25 anos para trazer a Índia para a política de contenção direcionada contra o que se diz serem as ambições agressivas e a expansão da China, destruído em poucas semanas. E o meu ponto é que isso não foi uma consequência acidental. Foi o motivo para a imposição das tarifas, porque as tarifas são ilógicas, e são discriminatórias. E por que a Índia está sendo China ganhando? Foi precisamente, acredito eu, porque o Sr. Trump, na medida em que tem um conceito de política externa, é exatamente o que você está descrevendo. E ele não inventou isso. Ele pegou de Henry Kissinger, que o aconselhou de perto durante sua campanha presidencial em 2016, e cujas ideias foram refletidas nos primeiros documentos de estratégia de segurança nacional de Trump em dezembro de 2017. Isso trata de relações entre competidores e não adversários. Rejeita completamente os princípios fundamentais do neoconservadorismo. E quem acha que Trump não tem nenhuma ideia na cabeça, deveria reler Diplomacy, de Kissinger, de 1994, e reler os documentos da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados de 2017. É exatamente a mesma ideia. A ideia que Kissinger promovia em 1994 e da qual teve que se afastar quando escreveu World Order em 2014 era de um mundo de natureza pré-Primeira Guerra Mundial, com várias grandes potências que eram concorrentes, mas sem blocos.
Bem, eu diria que você está indo longe demais mesmo, porque já na década de 1890 havia blocos, é claro. Mas antes disso, e certamente voltando ao período que Kissinger mais admirava, 1815, o Concerto das Potências, as noções de equilíbrio de poder que predominaram pelo menos até 1870. Essa era a visão que Kissinger tinha em 1994, quando pessoas como ele estavam traçando roteiros para o período pós-Guerra Fria. E essa era a visão dele. E acredito que é uma visão que ele transmitiu a Donald Trump, que fazia o possível, dentro das possibilidades limitadas que tinha, para romper com os blocos. Bem, no seu livro de 1994 sobre a ordem mundial, ele sempre destacou que a ordem mundial, para ser estável e sustentável, precisa equilibrar tanto o poder quanto a legitimidade. E acho que esse sempre foi o problema da unipolaridade. Ela não é durável em termos de distribuição de poder e não vai ter a legitimidade de um único centro. Além disso, para que isso aconteça, ele reconheceu que é preciso equilibrar o que os chineses chamam de diversidade civilizacional com um acordo sobre alguns princípios-chave. Mas, de certa forma, sempre seremos diferentes. Essa é a ideia nacionalista. E, ao mesmo tempo, há alguns princípios que precisamos ter em comum. Acho que, sob a hegemonia liberal, nós nos inclinamos demais para a ideia de que tudo precisa ser baseado em princípios compartilhados e esquecemos da distinção cultural, que, de certa forma, é a base da soberania. Do meu ponto de vista, isso também se conecta um pouco com as ideias domésticas do Trump, porque ele percebe que essa hegemonia liberal está consumindo alguns dos valores em termos da própria distinção civilizacional dos Estados Unidos e transformando isso no que ele consideraria um aglomerado liberal, eu acho. Mas você acha que ele ainda está seguindo o manual do Kissinger? Eu sei que eles conversaram um pouco depois que ele ganhou a eleição, mas até que ponto você acha que ele é influenciado por essas ideias? Bem, não podemos esperar que Kissinger siga suas próprias recomendações de 94. Claro que não. Há uma grande diferença entre o Kissinger do livro Diplomacy e o do World Order. Isso porque ele foi criticado pelos neoconservadores por sua visão de 94, sendo considerado um realista inflexível que descartava os valores. E claro, os americanos dão muita importância aos valores para orientar a política externa. Então, no final, em 2014, depois de dizer que a política externa deveria ser baseada em interesses, ele fez um aceno aos seus opositores e disse: sim, e é claro que também devem existir valores democráticos, unindo algumas partes da comunidade mundial. Mas isso não é uma grande concessão, quando se considera o trabalho de dissertação dele sobre 1815. Tudo terminou aí. Sim, havia a abordagem realista, mas tudo era moldado por princípios monárquicos, que eram os valores da época. E assim essas ideias que competiam entre si não excluíam completamente o outro lado da história. A questão é qual é o impulso básico. O impulso básico do pensamento de Kissinger era o realismo e o abandono de toda ideologia. E acredito que Donald Trump continua nesse campo. E as pessoas que dizem, ele se cercou de Rubio. Bem, se ele fosse procurar pessoas que compartilhassem dessa visão, não teria ninguém ao seu redor. Existem pouquíssimos realistas em cargos elevados ou com experiência recente no governo que ele poderia ter como conselheiros e executores. Então, ele faz, como eu disse, um discurso dúbio, e faz isso dentro dos limites em que um homem pode operar quando está em uma posição de poder cercado por muitas outras forças. Afinal, há limitações ao poder do presidente, por mais que o The New York Times queira dizer que ele está passando por cima de tudo. E ele busca a destruição de blocos. A OTAN é difícil de acabar, de realmente acabar, porque ele precisa do apoio de 2/3 do Senado. O arranco alteral não único rebelde de forma de designação, de modo que não pode ser desfeito. Ele está desfazendo isso.
Então acredito firmemente que Trump tem uma ou duas ideias em mente. I firmly believe that Trump has an idea or two in his head, and I believe that the ideas that he holds closest. Eu acredito que as ideias que ele guarda mais próximas do coração, pois ele realmente tem um coração, vêm de Kissinger. Lembre-se de que Kissinger ficou muito satisfeito em ter a atenção de Donald Trump, porque pela primeira vez em 30 anos, ele não foi recebido por Obama no Salão Oval, que simplesmente desprezava Kissinger e não queria ouvir seus conselhos. Já Trump ficou muito feliz em aceitar seus conselhos. Claro, o papel de Kissinger durou quase um ano. Eu não diria que foi muito tempo. Isso é compreensível. Havia muitos outros concorrentes pela atenção de Donald Trump. Mas não acredito que ele tenha esquecido essas lições de Kissinger. Acredito que ele está tentando implementá-las dentro de seus poderes. I believe that he's trying to implement them within his powers. Mas sobre o tema Kissinger, uma das grandes conquistas na geopolítica foi nos anos 1970, separar os soviéticos dos chineses. A ideia geral de Mackinder de que não se deve permitir que dois gigantes eurasianos fiquem muito próximos. O mesmo se aplica à Alemanha e à Rússia. Mas a principal crítica a Trump sempre foi, assim como a Biden, que a hostilidade em relação à Rússia fazia com que os russos fossem empurrados para os braços dos chineses. Mas essas pressões recentes de Trump contra a Índia, ou de sua administração, em termos de tarifas, e também as ameaças e pressões sobre a Índia para não negociar com a Rússia, agora parecem estar empurrando a Índia também para os braços da China. Novamente, eu aceito a premissa, essa ideia de que Trump é muito hostil a todos esses sistemas de alianças como uma forma de prender os Estados Unidos e impedir as reformas de que precisa. No entanto, sob todos os aspectos, isso parece ter sido um erro colossal, porque os Estados Unidos precisam da Índia se quiserem ter algum equilíbrio em relação aos chineses ou simplesmente manter boas relações no Oriente. Isso simplesmente parece um desastre, não é? This just seems like a disaster, though, isn't it? I think it's a temporary situation. I think Acho que é uma situação temporária. Acredito que isso foi um golpe estratégico com o objetivo de acabar com o envolvimento da Índia na política de contenção contra a China e na formação de um novo bloco militar na Ásia. A situação entre Rússia e China e entre Índia e China não pode ser comparada. Índia e China não têm os interesses econômicos em comum que Rússia e China possuem. Como os indianos dizem abertamente, o que temos para vender aos chineses? Nada. Tudo o que podemos fazer é comprar dos chineses. Portanto, essa não é uma perspectiva comparável à situação russa. Isso foi mencionado ontem na televisão estatal russa, enquanto discutiam esses vários relacionamentos. A Rússia provavelmente é o único grande país que tem superávit e não déficit em suas relações comerciais com a China. E não se trata apenas do fornecimento de hidrocarbonetos, mas também mais recentemente de muitos produtos agrícolas. Eles também estão prestes a fornecer os motores a jato para o mais novo avião de passageiros de médio alcance da China, que ficou sem motores devido às sanções dos Estados Unidos. Sim, como eu disse ontem, você pode contar nos dedos de uma mão os produtores mundiais de motores a jato avançados para aviões de passageiros, e a Rússia é um deles. E isso agora está sendo finalizado. Portanto, os russos não estão apenas vendendo commodities. Eles também estão vendendo alguns produtos de alta tecnologia e alguns produtos farmacêuticos. Os produtos farmacêuticos russos agora estão entrando no mercado chinês. Nada parecido com isso, nada nessa escala, pode ser previsto para a Índia em relação à China. O que está em perspectiva não é uma amizade ou parceria plena e ilimitada, mas sim o fim da inimizade. É fim dessa reconferência na fronteira. E a distribuição para o desenvolvimento small, entre esses equilíbrios e de strengthen uni. Economic and security interests in Eurasia. Bem, isso por si só já parece bastante importante, porque sempre que você tem duas grandes potências, claro,
se você escolher colocar a Índia nessa categoria, ou pelo menos como uma potência emergente, uma vez que elas têm algumas tensões entre si, essas tensões ou conflitos podem ser explorados por partes externas que querem obter concessões de uma, ou você sabe, equilibrar ou conter as outras partes. Mas eu acho que, sim, uma última pergunta voltando ao início. Até que ponto você acha que isso é, se não uma mudança na ordem mundial, um desenvolvimento ou deslocamento em relação ao sistema unipolar? Quão significativo devemos interpretar a direção para a qual estamos indo agora? Como vejo a falta de compatibilidade comercial entre Índia e China, não espero que surjam sistemas de alianças a partir disso. Mas a capacidade de lidar com os conflitos políticos concorrentes é bastante significativa para organizar uma arquitetura econômica internacional alternativa, dado que há menos confiança na capacidade dos Estados Unidos de manter esse papel. Até mesmo os Estados-membros agora parecem reconhecer que o dólar não pode ser a única moeda de reserva. Certamente terá um papel de liderança muito importante, mas alternativas precisam ser implementadas para realmente refletir a distribuição como ela é. Há uma aceleração no movimento em direção a um mundo multipolar. E o que vimos nesses últimos 2 dias é um marco significativo nessa trajetória. Portanto, não devemos exagerar, como você está dizendo, as perspectivas de reaproximação ou aquecimento entre China e Índia. Mas o que resulta disso, como eu estava sugerindo há pouco, é o levantamento da bandeira da soberania. A Índia fez isso ao recusar atender ligações de Donald Trump e ao demonstrar de todas as formas que não vai se submeter aos esforços americanos para romper sua dependência dos hidrocarbonetos russos. Na verdade, a Índia pretende aumentar sua importação de hidrocarbonetos russos em pelo menos 10% no próximo mês. Isso é uma declaração de soberania. Os russos estavam falando sobre soberania há 1 ano, e eu dizia que essa era a palavra do ano. Mas acho que agora estamos testemunhando isso se espalhar para outras grandes potências. A soberania dita contra a formação ou participação em uma aliança ou bloco militar. Os chineses foram os primeiros a perceber isso e a praticar. Voltando, e apenas para comentar a sua observação a respeito de Kissinger e da cisão que os Estados Unidos promoveram entre a Rússia e a China para seu próprio benefício, acho que você está sendo injusto com Richard Nixon. I think you're being unkind to Richard Nixon. Being unkind to Richard Nixon. Oh, yeah. Estou sendo injusto com Richard Nixon. Acredito que essa ideia foi dele e que Kissinger foi quem a executou. É claro que Kissinger não destacaria esse fato em suas memórias. Ninguém poderia culpá-lo por isso, mas Nixon não era nenhum tolo. E do ponto de vista de hoje, o Nixon que era o homem desagradável, que era antipático com a imprensa, bem, ele parece um cavalheiro, um homem digno. Por acaso no YouTube vi os debates Kennedy-Nixon de 1 ano atrás. Notável, essas pessoas eram civilizadas. Desde então tem sido uma decadência da civilização. Então Nixon parece muito melhor sob essa ótica. E ele foi inteligente o suficiente para enxergar aquela oportunidade e ter um excelente executor na pessoa de Henry Kissinger. O declínio da decência é realmente notável se você voltar algumas décadas e olhar para aqueles debates presidenciais. Espero que tenhamos chegado ao fundo do poço e que haja algumas melhorias por vir. Mas não, é interessante, porque quando vi Peter Navarro fazendo esse comentário, como assessor de Trump, de que você sabe a Índia é a maior democracia, como você pode se aproximar dos chineses? Você deveria ser leal a nós. Em outras palavras, ceda à nossa pressão. Acho que isso meio que expõe como grande parte do mundo realmente enxerga a situação. Sempre que alguém se refere à democracia liberal, isso frequentemente, quase sempre, é traduzido em desigualdade soberana. O que significa que, em nome da democracia liberal, você não deveria buscar o seu interesse nacional. Liberal democracy, you should not pursue your national interest, but India keeps saying, well,
Mas a Índia continua dizendo que, bem, o interesse nacional deles precisa vir em primeiro lugar. E isso significa, sim, que eles estão levando em consideração o ambiente em que vivem também, é claro, e não se isolando de parcerias muito importantes. Então, não, isso pode ser uma grande mudança. Fico curioso para saber se isso vai mudar as políticas americanas, porque até agora os Estados Unidos parecem estar dobrando a aposta nisso. Como a China ousa continuar nesse caminho? Eles deveriam se alinhar. Talvez o problema seja que ainda não colocamos tarifas suficientes sobre eles. Sabe, essa é meio que a lógica, o que mais pode ser feito, em vez de refletir um pouco sobre qual é realmente a posição indiana, que vê isso como uma questão de soberania. E me dói dizer isso como europeu, mas se você observar quem está cedendo demais para se alinhar e comprometendo seus interesses nacionais, são os europeus. E sempre que os europeus se curvam ao papai e fazem o que lhes mandam, toda vez que ignoram seus interesses nacionais, acabam em uma posição mais fraca. Então, não parece ser um modelo que os indianos gostariam de seguir. Desculpe, essa era só minha última pergunta. Você vê alguma mudança vindo da posição dos Estados agora, considerando as imagens que vêm da China de Modi, Xi e Putin, basicamente desafiando, não respondendo no sentido de permitir divisões, mas sim aprofundando o desacoplamento e diversificando seus laços? Acho que precisamos dar um pouco de tempo para isso. Como eu disse, não acho que Donald Trump tenha qualquer intenção de romper os laços comerciais com a Índia ou de manter suas atuais tarifas punitivas por muito tempo. Acredito que ele espera plenamente que Putin destrua a Ucrânia nas próximas semanas ou meses. Portanto, essas tarifas punitivas não vão durar tanto tempo assim. Esta é uma mensagem para romper a lacuna de informações quadrilaterais da OTAN no Indo-Pacífico. Quanto à China, é claro, eles deram um ultimato aos americanos. Explicaram como vão destruir a indústria americana, cortando o fornecimento de terras raras e outros suprimentos vitais para a indústria dos Estados Unidos. E foi isso que causou o recuo na imposição de tarifas punitivas à China e o adiamento de sua implementação. E isso está avançando com alguma incerteza sobre quando elas serão impostas. Então vamos dar um pouco de tempo para isso. Vamos olhar além de 2 ou 3 semanas. Acredito que as relações vão se recuperar. Os indianos estão muito interessados em manter relações com os Estados Unidos porque, como acabamos de dizer, a China não é um substituto para o mercado americano. E não há substituto para a Índia, mesmo no futuro de médio prazo, para o mercado americano. Então, é claro que eles vão encontrar uma forma de acomodação. Mas isso só acontecerá depois que os americanos deixarem de ser beligerantes em relação a com quem a Índia faz comércio. E eu acho que esse é o ponto principal. Os indianos não querem se juntar a um bloco oriental contra os Estados Unidos. Eles literalmente só querem ser não alinhados e diversificar seu comércio. Por isso, acredito que se os Estados Unidos recuarem e não disserem à Índia o que fazer, o maior interesse da Índia também seria comercializar e manter relações próximas com os Estados Unidos. Na verdade, eu colocaria a Rússia na mesma categoria. Eles sempre viram isso como um equilíbrio de dependência. Ou seja, sim, a China pode ser a mais importante, mas é preciso equilibrar e diversificar. Portanto, o comércio com europeus e americanos sempre será importante. E é por isso que acredito que eles estão se esforçando tanto para restaurar os laços bilaterais com os Estados Unidos. Só que eles não vão ser atraídos para um campo anti-China. E acho que esse sonho também precisa ser abandonado em relação aos indianos. Mas sim, muito obrigado. Estes são tempos fascinantes. E, de fato, o enfraquecimento, se não a sabotagem, desses sistemas de alianças como um todo é bastante revolucionário em termos de mudança do sistema internacional. Então, mais uma vez, obrigado. É um prazer.